Fala galera, é com muito prazer que a gente inicia hoje nossa jornada e nossa busca pela sabedoria, que na realidade está, como vai nos ensinar Salomão, gritando pelas ruas, está à nossa frente e muitas vezes temos dificuldades para focar nela, né? Para encontrá-la, para entrar na mesma vibração da sabedoria. Então hoje inicia nossa jornada. Essa série de vídeos é um presente para minha filha Atena, que é um bebê ainda, tem 1 ano e 3 meses, mas que pela responsabilidade histórica do nome, né, eu como pai tenho a responsabilidade correspondente de deixá-la aí algumas pegadas para que ela faça sua trilha e sua jornada pela sabedoria. Além disso, muitas vezes a gente vê que algumas pessoas, por falta de iniciação, elas erram em pilares básicos da estrutura da vida mesmo, da busca por uma vida com sabedoria, e por isso acabam tendo dificuldades, né, em construções básicas. Então, a melhor forma que eu encontrei para estar compartilhando isso, abençoando essas pessoas, foi gravando esse vídeo, e a mim mesmo, porque isso é um estudo que não acaba, né? Então eu já li os 4 livros básicos que a gente vai ler durante essa jornada inicial e vou estar aqui realizando a leitura deles para vocês em voz alta. Sempre eu vou estar indicando o que eu vou ler, onde que vocês podem acompanhar, tá bom? Então, inicialmente eu gostaria de fazer um estudo etimológico do significado da palavra sabedoria, para que a gente possa estar nivelando sobre o que é exatamente que a gente está falando, tá? Então, a etimologia de uma palavra é o estudo realmente do significado, da montagem dela e do histórico, e é isso que eu vou estar lendo aqui inicialmente para vocês. Então, vamos lá. A palavra sabedoria tem uma origem etimológica rica e interessante, com raízes no latim. Então, a origem da palavra seria em sapientia, sapiens e sapere, com 3 significados ali originais, né? Bases originárias. Primeiro, de sapientia, seria sabedoria, conhecimento profundo, prudência. Sapiens, que seria o particípio presente de sapere, que teria o gosto, aquele que sabe, que tem discernimento. E o último, sapere, tem gosto, saber, ter discernimento. Então, sabedoria seria a capacidade de ter discernimento para tomar ali as melhores decisões na vida. Quem que não quer ter isso, né, gente? Então, por isso, essa busca que a gente vai fazer de vários pontos de vista dessa palavra, dessa forma de filosofia, dessa forma de pensar. Então, o desdobramento do sentido da palavra seria a raiz dela, sape, que remete a saborear, e discernir. E isso é muito interessante. Saber é, etimologicamente, saborear o conhecimento. Ou seja, realmente você... eu costumo falar sobre temperar as coisas, saber temperar a sua vida, né? Saber ter o gosto sobre o conhecimento que você tem sobre a vida. Dito isso, até para não gerar uma divagação muito grande, né? Seria interessante aqui citar filosofia e antiguidade. Para os gregos, especialmente na tradição de Sócrates, Platão e Aristóteles, a sabedoria, que eles chamavam de sofia, era a mais elevada das virtudes intelectuais. Os amantes da sabedoria eram filósofos, né? Que é os filósofos. Então, sofos seria uma derivação lá deles, dessa palavra sabedoria, talvez até. O termo latim sapientia foi posteriormente adotado por pensadores romanos como Cícero e pelos teólogos cristãos como Agostinho e Tomás de Aquino. Então, gente, eu escolhi para começar bem pé no chão mesmo esse nosso estudo e começar ele também de uma maneira sólida, de uma maneira, né, que todos possamos ter uma iniciação bem adequada, começar pelos Provérbios de Salomão, no livro da Bíblia. Eu escolhi a versão da Bíblia King James
E eu vou estar deixando um link aqui na descrição para essa versão da Bíblia, mas você também pode pesquisar aí, Bíblia King James atualizada. Então você vai encontrar o link e poder acompanhar a minha leitura, tá? Então agora eu vou iniciar com a introdução. Após a introdução, a gente encerra o vídeo e inicia o primeiro capítulo, porque eu quero deixar capítulo a capítulo. Então, beleza. Provérbios, introdução. Autoria. O próprio livro de Provérbios apresenta Salomão, filho do grande rei Davi, com Betseba, como principal autor e compilador dos ditados e instruções sapienciais, que formam esta obra canônica. Os escritos que se encontram registrados entre 10.1 e 22.6 são de sua direta e pessoal autoria. Contudo, Salomão selecionou, com sabedoria divina, os mais apropriados pensamentos e ditados entre as centenas de sábios que vinham anualmente ao Reino Unificado de Israel para conhecer, aprender e trocar experiências com o maior líder nacional, pacificador, administrador, conselheiro e sábio hebreu de todos os tempos. A passagem de 22:17 revela as conclusões poéticas de alguns sábios, e 24.23 cita ainda a contribuição de outros sábios. A introdução de 22.17-21 é uma comprovação de que as diversas seções da obra são frutos de um colegiado de homens de Deus e sábios, e não apenas do próprio Salomão. O capítulo 30 tem como mentor o sábio Agur, filho de Jaque, e rei Lemuel, com sua mãe, são considerados os autores do trecho bíblico que encerra o livro de Provérbios. A extraordinária capacidade intelectual de Salomão é evidenciada no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos 29 a 32, que afirma ser Salomão autor de 3.000 provérbios. O destaque conferido ao temor ao Senhor, como a chave para uma vida feliz, agora e na eternidade, capítulo 1, versículo 7, é o elo indelével de todas as seções e conclusões da obra. Então, só quando eu ver alguma coisa de grande destaque, eu vou parar e repetir para você que estiver me assistindo, me ouvindo, você possa também sentir a importância daquele momento. Muitas vezes eu vou buscar não parar para comentar, a não ser que seja um destaque muito grande. E se eu ver um destaque importante, eu vou parar e repeti-lo. Então, aqui eu vou parar e repetir. O destaque conferido ao temor ao Senhor, como a chave para uma vida feliz, aqui, agora e na eternidade, é o elo indelével de todas as seções e conclusões da obra. Propósitos. No livro de Provérbios, a sabedoria tem sua origem em Deus, Yahvé. Os ditados e as instruções da obra têm um principal objetivo: revelar prudência aos incautos, conhecimento e bom senso aos jovens, assim como aumentar a inteligência dos sábios. O uso frequente da expressão filho meu ressalta a ideia de um monarca que ama a Deus, sábio e muito experiente na arte de viver, que, amorosa e pacientemente, procura conduzir seus súditos mais jovens e inexperientes pelo caminho da paz, da saúde e da prosperidade eterna. Embora esta obra seja eminentemente prática e menos teológica, o alicerce de toda sua praxe repousa sobre o princípio filosófico de que o temor do Senhor é o segredo de uma vida feliz. Embora esta obra seja eminentemente prática e menos teológica, o alicerce de toda a sua praxe repousa sobre o princípio filosófico de que o temor do Senhor é o segredo de uma vida feliz. Nos primeiros capítulos, de 1 a 9, a obra revela que o caminho da sabedoria é absolutamente oposto a qualquer atitude arrogante, violenta e imoral. A obra revela que o caminho da sabedoria é absolutamente oposto a qualquer atitude arrogante, violenta e imoral. Ao mesmo tempo, Provérbios critica severamente a esposa implicante e briguenta, e os maridos insensíveis, preguiçosos e rabugentos.
O lar deve ser um lugar de amor, respeito, descanso e encorajamento para a alma. A intriga e a difamação são expressamente condenadas. O tempo e a comunicação devem servir para a edificação saudável e integral dos filhos e dos alunos ou discípulos. O sistema disciplinar, formado por ministração, ensino, acompanhamento, correção, repreensão, é indispensável à boa educação e formação de filhos, empregados e alunos em geral. Por isso, Provérbios incentiva o trabalho honesto e dedicado, repudiando o preguiçoso e aproveitador. A boa e verdadeira riqueza está associada à retidão, justiça e esforço competente, enquanto a miséria é quase sempre fruto de iniquidade e falta do temor ao Senhor. Há riquezas perversas e sobre elas Provérbios faz severos alertas. Os reis e governantes têm a obrigação de agir com honestidade e justiça. Os que tratam os mais fracos e pobres com misericórdia e cooperação serão grandemente abençoados por Deus. Os ímpios e arrogantes serão exterminados subitamente, especialmente aquele soberbo que vive questionando e zombando da fé e do comportamento limpo e justo dos crentes no Senhor. Os que se entregam ao álcool e a quaisquer outras drogas vivem sobre depressão e muita tristeza e precisam desistir de seus vícios o quanto antes e apegar-se a Deus. Os que se entregam ao álcool e a quaisquer outras drogas vivem sob depressão e muita tristeza e precisam desistir de seus vícios o quanto antes e se apegar a Deus. Mesmo não tendo a preocupação de ser uma obra teleológica, Provérbios faz a questão de apresentar Deus como o Criador do universo, aquele que detém o tempo, a matéria e a história em suas mãos, controlando cada mínimo detalhe na Terra e no universo. A sabedoria, como atributo do caráter de Deus, é personificada. Não há uma situação impossível para Deus, pois é Ele quem dirige e muda o próprio coração dos reis, segundo seus próprios propósitos santos e justos. Então não há uma situação impossível para Deus, pois é Ele quem dirige e muda o próprio coração dos reis, segundo seus próprios propósitos santos e justos. Data da primeira publicação. A escrita e o estilo poético sapiencial dos provérbios já eram áreas bastante apreciadas pelos povos do Oriente Próximo, cananitas e hititas, especialmente na Mesopotâmia e no Egito, desde o segundo milênio antes de Cristo. A técnica literária de personificar uma grande virtude a ser exaltada e ensinada é visível em muitas passagens do livro bíblico de Provérbios. Os 30 ditados dos sábios, que fazem parte do cânon das Escrituras Sagradas, apresentam grande semelhança com as 30 seções da conhecida obra egípcia Sabedoria de Amenemope, publicada por volta da mesma época de Salomão. Nesse sentido, considerando o papel fundamental do rei Salomão na autoria e coletânea dos melhores ensinamentos, considerando o papel fundamental do rei Salomão na autoria e coletânea dos melhores pensamentos disponíveis em sua época sobre o relacionamento do homem com Deus, Yahvé, que é o nome sagrado e impronunciável de Yahvé, ou Yahvé, YHWH, eu sou, dos judeus e de todos os crentes, o Senhor, podemos inferir que o livro de Provérbios, como o conhecemos, foi publicado por volta do século X a.C., um período em que Israel e os povos vizinhos experimentaram grande paz, prosperidade e desenvolvimento cultural. Tudo isso fruto do amor sincero e dedicado do rei Davi e de seu filho Salomão por Deus, por seu povo e pela humanidade em geral. A vida do rei Salomão
Mostra que um líder nacional pode fazer por sua nação e pelo mundo quando verdadeiramente comprometido em servir a Deus. O próprio livro de Provérbios nos revela que um grupo especial de sábios, conhecido como os servos de Ezequias, rei de Judá, foi encarregado de selecionar, organizar, editar e publicar seções completas dos pensamentos escritos de Salomão por volta dos anos 715 e 686 a.C., época de grande reavivamento espiritual em Israel, motivado pelo próprio Ezequias, rei, que amava a extensa obra poética e literária de Davi e de Asaf. Foi nesse tempo que as palavras proféticas, no sentido de oráculo de instrução e transmissão da palavra de Deus ao povo, do sábio Agur e rei Lemuel, assim como os demais ditados dos sábios, foram incorporados à coletânea que deu origem ao cânon do livro de Provérbios, como temos hoje, na edição da Bíblia King James atualizada. Então, pessoal, pelo que eu consegui me concentrar e ler aqui, esses escritos foram compilados por volta do ano 715 a 686 a.C. A gente está em 2025, dia 6/6/2025. Então, a gente está lendo aí algo que tem mais, quase 3.000 anos, né? 2.700 anos. Então, eu vou ler aqui só a estrutura do livro e a gente encerra esse vídeo para poder entrar na leitura propriamente dita de Provérbios. Então, a estrutura é: a graça e a riqueza da sabedoria e do discernimento que vem de Deus. Deus sempre abençoará o esforço daqueles que nele confiam. Descobrir o valor da disciplina é encontrar valioso tesouro. Um único caminho é certo: o amor ao próximo passa por ele. A sabedoria bíblica é o maior tesouro de uma família. A sabedoria do Senhor nos ajuda a tomar o caminho certo. Segundo conjunto de princípios do saber. Isso aqui que eu estou lendo é a estrutura do livro. É a estrutura pela qual os dizeres do livro, os versículos, eles vão estar entregando esses conhecimentos que eu estou lendo aqui. Então, se tiver um conhecimento, você diga, poxa, aquele ali eu quero saber. Quando eu chegar no capítulo equivalente àquele conhecimento, você pode, né? Você pode também abrir o link aí da Bíblia que você vai entender. Mas você pode se atentar mais àquele conhecimento que eu estou entregando naquele capítulo e versículo. Então, B, segundo conjunto do saber. 1. O Filho de Deus precisa demonstrar justiça e bom senso ao mundo. 2. O cuidado para não se deixar levar pelos ardis da carne e do maligno. 3. O amor verdadeiro é absolutamente oposto à concupiscência. O amor verdadeiro é absolutamente oposto à concupiscência. Então, a gente vai descobrir aqui o significado de concupiscência. Então, sempre que eu encontrar uma palavra diferente também, eu já vou estar logo pesquisando para a gente, para que realmente você consiga, indo para o seu trabalho, onde você estiver, você não ter desculpa para você não estudar isso aqui comigo, tá? Coloque esse áudio aí sempre que você estiver indo para o seu trabalho, para outro lugar, e a gente vai aprendendo junto. Concupiscência, pessoal, pode ser um substantivo feminino, que é anelo de prazeres sensuais, cobiça de bens materiais. No agostinismo seria a luxúria carnal, o desejo libidinoso. No tomismo, que seria a filosofia de São Tomás medieval, é o desejo de prazer gerado por uma realidade física material. Então, ele está dizendo aqui, o significado seria que o amor verdadeiro é absolutamente oposto à concupiscência, que seria a entrega ao apego material, né? Esse amor às coisas materiais e até libidinosas. Beleza. Cuidados com a fiança, a preguiça e os enganos malignos. 5. A imoralidade e o adultério são loucuras. Fuja dessas ciladas. Quem busca viver em santidade contará com as bênçãos de Deus. 7. A personificação da sabedoria em busca do coração humano. 3. Provérbios escritos por Salomão e as palavras dos sábios.
3 em algarismo romano, por isso que às vezes eu falo um número menor no meio de vários maiores. Então, algarismo romano. O 3 se subdivide em a extraordinária sabedoria divina e inteligência de Salomão. 2. A primeira parte dos ditados dos sábios. 3. A segunda parte dos ditados dos sábios. 4. Os pensamentos de Salomão pelos sábios do rei Ezequias. 4. Os oráculos do sábio Agur. 1. A verdade e a mentira, o meio termo ou a difamação. 2. Caluniadores e enganadores, os desobedientes. 3. Os 4 caminhos misteriosos e a queda no adultério. 4. Os 4 eventos que surpreendem o mundo. 5. Oráculos do rei Lemuel e da rainha mãe. 6. Acróstico da mulher virtuosa. Então, pessoal, a gente encerra aqui esse vídeo de introdução à sabedoria, à busca pela sabedoria. Só entregando para vocês a estrutura inicial para a qual eu planejei essa jornada nossa. A gente vai começar por Provérbios de Salomão e tem outros 3 livros bíblicos que eu garanto ler eles para a gente de ponta a ponta aqui. Quais são? O primeiro dos 4 livros ao todo é Provérbios de Salomão. E os outros 3, não necessariamente nessa ordem, ainda vou estudar, escolher a melhor ordem, são Eclesiastes, também um livro atribuído a Salomão, Sabedoria de Salomão, que é um livro deuterocanônico, um livro que está na Bíblia católica, mas não está na Bíblia evangélica. E esse livro, eu também considero ele extremamente, eu descobri recentemente que ele existe, eu considero ele extremamente importante nessa busca por sabedoria. E o último livro, pessoal, o último livro é a Sirácida. É um livro também deuterocanônico, um livro que está na Bíblia católica, mas não está na Bíblia evangélica. E ele é um livro escrito por uma pessoa chamada Jesus, só que é Jesus ben Sirá, o Jesus filho de Sirá. Então ele também é um livro que é considerado bíblico, deuterocanônico, está na Bíblia católica, mas não na evangélica. E também esse livro é chamado de Eclesiástico, né? Quem me indicou ele foi meu pai. Meu pai é católico, então eu falei para ele que eu estava lendo a Bíblia, só que na versão evangélica ele me indicou esse livro, eu também gostei muito. Então vou estar lendo esses 4 livros, como eu falei, é um presente para minha filha, mas que eu quero agregar aí para os amigos, para todos que buscam também a sabedoria. Afinal, quem que não quer estar cercado de pessoas sábias, né? Pessoas inteligentes, para a gente estar construindo aí uma boa vida, nossa jornada pela Terra. Então esse é meu presente para minha filha e para vocês. Espero que gostem, continuem nessa jornada, que Deus te energize muito durante esse período. Deus tem me abençoado muito por meio da sabedoria. A sabedoria também tem me abençoado muito. Inclusive ela é personificada aqui nos livros, então é por isso que eu estou falando dela assim, né? É como se ela fosse realmente uma entidade que acompanha quem escolhe andar com ela, e quem não escolher andar com ela, aí Deus tenha dó, né? Porque é isso mesmo que o livro vai ensinar. Eu espero que isso faça sentido para vocês, que vocês possam, independente do momento, da jornada que você está vivendo, você encontrar ali o fio que une, né? A isso que eu estou te dizendo, eu espero que você já tenha sentido um pouco do que a gente vai ter nessa jornada. Essas palavras que eu estou dizendo no final também estão imantadas com algo para você, então busque internalizá-las. Eu não vou dar palavra perdida, eu não vou dar exemplo perdido. Cada palavra que eu falar durante essa sequência de vídeos tem um ensinamento profundo, tem uma reflexão que eu já tive sobre, tem algo... cada uma delas tem um detalhe que mudou minha vida em cada detalhe do que eu estou falando. Então, se eu estou falando, é porque eu acredito que aquele conhecimento que eu estou compartilhando também está imantado de sabedoria. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.